No Saber Direito desta semana, você vai conhecer mais sobre o direito digital. O curso aborda as redes, o poder, a governança, a privacidade no século XXI, a proteção de dados e a inteligência artificial aplicada no direito. As aulas são com a professora Tainá Aguiar Junquilho. Olá, pessoal! Vamos hoje para a nossa quinta e última aula do módulo Direito Digital. Nós vamos ver aqui nessa aula sobre as aplicações de inteligência artificial e especificamente ao direito. Lembro a vocês, para quem perdeu os módulos anteriores, que essas aulas estarão disponíveis no YouTube aí de modo indefinido para que vocês possam ver, rever, acompanhar com a bibliografia sugerida, testar os conhecimentos no quiz. Então é fundamental que vocês tenham acesso e revejam essas aulas sempre que quiserem. O meu nome é Tainá Aguiar Junquilho e eu vou me apresentar aqui novamente para quem ainda não me conhece. Eu sou professora do IDP e de Direito, Tecnologia e Inovação e sou pesquisadora também. Além de advogada, sou pesquisadora na área de inteligência artificial e especificamente na área de inteligência artificial aplicada ao direito. Fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo em Controle de Constitucionalidade e vejam só como é a vida. Vim do Espírito Santo para cá sem conhecer ninguém e acabei na Universidade de Brasília prestando doutorado e quando eu passei no doutorado e iniciei os meus estudos, logo fui convidada para participar de um projeto super especial que se chama Projeto Vitor. E nessa aula de hoje nós vamos entender o que é o Projeto Vitor. O Projeto Vitor, ele é o primeiro projeto de aplicação de inteligência artificial a uma corte constitucional no mundo. E é por isso que eu estou aqui hoje dando esse módulo para vocês de Direito Digital, porque eu sou especialista nessa área e quero também convencer vocês a gostarem dessa área e virem comigo para estudar um pouquinho e entender um pouquinho sobre a inteligência artificial aplicada ao direito em específico que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, nós vimos na aula passada que a inteligência artificial ela pode ser aplicada, ela é um conceito guarda-chuva que envolve vários modelos, como é o modelo de aprendizagem de máquina, de aprendizagem profunda, de aprendizagem por reforço. E esses sistemas inteligentes, eles podem ser utilizados em várias áreas, como vêm sendo de fato utilizados na área da saúde, na área da educação, na área da agricultura, e esse uso deve ser incentivado. Com o direito, não é diferente. Existem diversos apoios que usam esses sistemas inteligentes de inteligência artificial para apoiar a nós, operadores do direito. Olha só que sensacional. E hoje, tanto é assim, que hoje tem se falado muito, usadas as expressões profissional 4.0 ou profissional 5.0, para definir os profissionais de todas as áreas, mas em especial no direito a gente fala de advocacia 4.0, advogado 5.0, para definir aqueles profissionais que se utilizam de toda essa gama de tecnologias, em especial da inteligência artificial, na sua vida cotidiana, profissional, e envolvem aí também um toque de humanização, além da tecnologia. Então, o profissional 4.0, ele está conectado e ligado às novas tecnologias e tira o melhor proveito das tecnologias para o seu âmbito profissional. E o profissional 5.0, ele se utiliza das tecnologias da melhor maneira, mas também coloca o seu lado empático, o seu lado humano na sua profissão. E aqui eu já começo a aula de hoje colocando uma dica que está na nossa bibliografia, uma dica de leitura, se chama On Legal AI, um rápido tratado sobre a inteligência artificial no direito, de Joshua Walker. Esse autor, ele vai colocar para a gente aqui nesse livro, que tem tradução para o português, tá? Ele vai colocar aqui que nós, advogados,
precisamos começar a nos tornar co-criadores, porque enquanto os engenheiros de software se lembram dos dados, nós nos lembramos da história, tanto com E quanto as histórias com H, afirma o doutrinador Joshua Walker, do Codex, do Instituto Codex, que pesquisa inteligência artificial aplicada ao direito. Ele vai dizer, então, no seu livro, que nós, advogados, nós, profissionais do direito, precisamos estar atentos e sermos co-criadores da inteligência artificial aplicada ao direito. Porque os engenheiros de software, eles estão geralmente ligados nos dados. Mas nós, profissionais do direito, é quem sabemos. Somos quem sabemos as histórias, tanto as fictícias com E, quanto as reais com H e I. Né? Então, as histórias somos nós que contamos, o direito somos nós quem fazemos. E por isso precisamos, juntamente com a tecnologia da informação, com os engenheiros de software, sermos co-criadores da inteligência artificial aplicada ao direito, nos tornarmos esse profissional 4.0 ou 5.0, atento às modificações das novas tecnologias, em especial da inteligência artificial, para o direito. Inclusive aqui, eu vou citar uma frase do livro da Alice no País das Maravilhas. A Alice, ela está num diálogo ali com o gato e ela se perde no meio da floresta. E ela vai perguntar para o gato, gato, para onde eu devo ir? O gato então pergunta para Alice, para onde a senhora quer ir? A senhorita, né? Que a Alice é criança ainda. Para onde a senhorita quer ir? E a Alice responde, não sei para onde eu quero ir. E aí o gato vai dizer, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é importante para nós porque o uso da análise de dados e da inteligência artificial para as profissões jurídicas, pelo programa de hoje, vocês vão entender que ela vai nos dar um caminho seguro para o qual nós vamos trilhar. Com base no conhecimento em dados e nas aplicações de inteligência artificial, nós vamos saber e escolher o caminho para o qual nós queremos trilhar. Então, pensem comigo. A advocacia e as profissões jurídicas em geral, os juízes, o Ministério Público, qualquer profissão jurídica, ela se baseia muito num conceito que hoje o mundo dos negócios fala muito, que é o conceito de storytelling. O que é o conceito de storytelling? É o conceito de contação de história, basicamente. Hoje você fala, inclusive, no mundo dos negócios, em pitch. Faça um pitch perfeito, ou seja, fale mais com menos tempo e convença uma pessoa. Você tem o pitch de elevador, por exemplo, que é o pitch em que você vai contar uma história num tempo de subir um elevador para uma pessoa importante. Quer dizer, você tem que ter hoje um bom storytelling, ser um bom contador de história no mínimo tempo possível no mundo dos negócios. No mundo do direito, isso não é diferente. Qualquer profissão jurídica hoje vai precisar de um bom contador de história. A advocacia é contar uma história para convencer, o juiz ele tem que fundamentar muito bem a sua decisão para convencer as partes daquela decisão e assim por diante. E os dados e o uso da inteligência artificial vão nos ajudar a contar uma boa história no processo. Bom, mas afinal de contas, se a inteligência artificial pode nos ajudar no âmbito jurídico, profissionalmente, a nos tornarmos profissionais 4 ou 5.0, de que formas, então, a inteligência artificial pode ser utilizada no direito, professora? Eu vou citar aqui, então, algumas formas nas quais a inteligência artificial pode nos ajudar no dia a dia, no cotidiano das profissões jurídicas. A primeira aplicação que eu vou citar aqui para vocês é o uso da inteligência artificial nas ODRs. Ai, professora, você fala muitos termos em inglês. Pois é, com esse novo mundo das profissões jurídicas, dos profissionais 4.0, paulatinamente, é provável que a gente substitua os termos que geralmente a gente falava em latim pelos termos em inglês.
Feliz ou infelizmente, a gente vai ter que se adaptar a esses novos termos. E as ODRs são as Online Dispute Resolutions, as resoluções online de disputa. Hoje, você tem empresas que realizam a resolução online de disputas, que não necessariamente se utiliza de inteligência artificial. Uma das primeiras plataformas que se utilizou de Online Dispute Resolutions foi a plataforma do eBay nos Estados Unidos. Professora, mas se nem todas utilizam inteligência artificial, por que você está citando ela aqui para nós? Porque essa é uma tecnologia que já é disruptiva por si, se você utiliza uma resolução de conflito que não vai ao judiciário e ela é realizada de forma online. Ou seja, de modo que você não precisa, enquanto cidadão, sair da sua casa para acionar um processo judicial. Você consegue da sua casa, de forma online, ou de qualquer lugar do mundo, não necessariamente da sua casa, resolver um problema sem acionar o judiciário. Isso desafoga o judiciário. Imagine a potencialização disso utilizando inteligência artificial. De que modo? Sabendo, por exemplo, calcular a probabilidade de ganho ou perda e utilizar daquela causa, se ela fosse parar no judiciário, e utilizar esses parâmetros que você conseguiu obter por meio da utilização de inteligência artificial como argumentos na sua negociação, na sua resolução online de disputa. Olha que interessante, é uma aplicação super útil da inteligência artificial, aí a resolução online. Isso potencializa os benefícios das plataformas online de resolução de conflitos. Outro uso interessante da inteligência artificial no direito é uma palavrinha, é para concretização de uma palavrinha que eu tenho certeza que você aí de casa já deve em algum momento ter ouvido falar, que é a palavra jurimetria, ou também do inglês Legal Analytics e análises preditivas. Legal Analytics é um conjunto e jurimetria é uma especificidade da análise jurídica, né, que seria as Legal Analytics. Professora, o que é esse monte de termo que a senhora falou agora e o que isso tem a ver com inteligência artificial? A jurimetria, ela nada mais é que a análise estatística de dados jurídicos para se fazer análises preditivas. O que são análises preditivas? O que é predizer? Predizer é saber como vai ser no futuro com base em dados no passado. Ora, se a Tainá todo dia se movimenta da casa dela para a TV Justiça para ministrar a aula do Saber Direito, muito provavelmente eu vou predizer que amanhã, nesse mesmo horário, ela vai estar aqui. Pode ser que essa previsão esteja errada? Pode, porque amanhã pode ser um feriado, pode ser um Natal e eu não vou estar aqui. Mas há muita chance, com base nos dados do passado, que aquela ação se repita. Com o direito não é diferente. Você pode usar estatística com base em dados processuais, dados e metadados processuais, para prever questões jurídicas. Por exemplo, prever em quanto tempo aquela decisão será tomada, prever se a análise feita pelo juiz será favorável ou desfavorável a quem está ajuizando a ação, prever valores, prever tempo de duração do processo. Então, são inúmeras previsões que podem ser feitas de forma personalizada. Lembram da perfilização? A perfilização também pode ocorrer com base, por exemplo, em um juizado, em um juiz ou juíza. Essa é a jurimetria. E a jurimetria, ela é feita uma análise estatística, certo? Com base em números dos dados passados, dos processos passados. Ok, professora, e o que a inteligência artificial tem a ver, então, com as análises preditivas e a jurimetria? A análise preditiva e a jurimetria, ela pode ser feita num simples Excel. Abre ali o Excel, coloca os dados e faz a análise de probabilidade, uma análise estatística pura e simples. Porém, a inteligência artificial, ela potencializa em N vezes o uso da jurimetria e da análise estatística. Por quê? Por toda aquela introdução que eu fiz na aula passada. Se você não tiver assistido a aula passada,
volte para assistir, em que eu falei do conceito de inteligência artificial, do porquê dos dados para os modelos, como é o modelo de aprendizagem de máquina, são fundamentais para a produção da inteligência artificial, e com o direito, com a inteligência artificial aplicada ao direito, não é diferente. Se você tem uma grande massa de dados, você consegue fazer uma jurimetria, primeiro, com muito maior precisão e com um volume de dados muito maior, né, se utilizando de inteligência artificial. Então, hoje, a jurimetria você pode fazer com base num simples Excel, numa análise estatística, mas você também pode fazer utilizando modelos de inteligência artificial que vão potencializar, vão dar maior acurácia aos resultados obtidos ali com aquela jurimetria. E o que é maior acurácia, professora? Que conceito é esse que você está usando? A acurácia é a precisão do resultado. Então, a precisão do modelo e do resultado obtido, ela pode ser muito maior, né, aumentada, potencializado o seu resultado, ou seja, uma acurácia maior, caso você utilize inteligência artificial para fazer análises jurimétricas. Uma outra utilização de inteligência artificial aplicada ao direito é a inteligência artificial utilizada para elaboração de documentos. A inteligência artificial também, principalmente nas áreas do direito em que você tem ali contratos que se repetem, questões repetitivas, você pode utilizar a inteligência artificial para elaborar documentos. A inteligência artificial também pode ser usada no direito para realizar a pesquisa jurisprudencial. Hoje existem alguns sistemas jurídicos que se utilizam de inteligência artificial para busca jurisprudencial, para precisar as buscas pela jurisprudência no Brasil. A inteligência artificial também pode ser usada para chatbots, então para interação entre, por exemplo, consumidor e empresa, fazendo com que aquele cidadão consumidor deixe de ir ao judiciário, deixe de buscar o judiciário para conversar ali com o robô e já resolver o seu problema conversando com o chatbot. Então, por meio de utilização, por exemplo, de processamento de linguagem natural, você consegue criar um robô, como é um robô que já foi criado no Espírito Santo, no Tribunal Eleitoral do Espírito Santo, um robô que conversava com os cidadãos, tanto eleitores quanto aqueles candidatos, para responder as questões e desanuviar, desafogar a justiça, que recebe então menos demandas, porque as demandas são resolvidas antes de chegar ao judiciário. E uma outra aplicação de inteligência artificial ao direito que eu cito aqui, embora eu não consigo falar todas, mas algumas delas, é a classificação de peças. Nós vamos ver que o projeto Vitor, inclusive, utilizou a inteligência artificial para realizar a classificação de peças. Um processo, ele é composto por várias peças: sentença, petição inicial, recurso de apelação, por exemplo, despacho. E a inteligência artificial, ela já consegue ser utilizada no direito para classificar essas peças. Não só nomeá-las, como também dizer de qual assunto elas tratam. Então, por exemplo, essa sentença diz respeito ao direito previdenciário, em especial a concessão do auxílio X ou do benefício Y. Essa decisão diz respeito à questão da saúde, da concessão de medicação gratuita pelo poder público. Então, é possível classificar as peças e também dizer a qual assunto elas pertencem. Em relação à jurimetria, é importante também dizer que essa aplicação ela tem dois modelos de regulação. Não há uma unanimidade ainda mundial sobre a sua legalidade. Então, na França, o modelo francês, a Lei 222 de 2019, no seu artigo 33, traz um modelo proibitivo, ou seja, a França, ela proíbe análises jurimétricas realizadas por qualquer um
ela não só proíbe, como ela também criminaliza no artigo 33 a realização de jurimetria. Professora, a França proíbe, mas e o Brasil? O Brasil, nós temos como guia para a aplicação de inteligência artificial ao direito uma resolução colocada pelo Conselho Nacional de Justiça de número 332. Então, a resolução número 332, ela não proíbe a realização de jurimetria no Brasil, a realização dessa análise estatística, seja utilizando-se inteligência artificial ou não. Então, no Brasil, por enquanto, a resolução 332, ela não proíbe, ela permite o uso da jurimetria no nosso dia a dia. É claro que existem alguns prós e contras à utilização de jurimetria. Mas o importante, o fundamental, é que haja a democratização do acesso à informação, às informações processuais. Em regra, o processo é público. Então, a gente precisa proporcionar o que a gente chama aí de Open Justice, um conceito aí, trazido inclusive por Daniel Becker, que é o conceito de Open Justice, de uma justiça aberta que possibilite a nós, cidadãos, e a qualquer desenvolvedor, seja da empresa, seja os próprios tribunais, acessar esses dados de forma estruturada e criar aí um acesso à informação de tal forma que os jurisdicionados se sintam confortáveis em analisar os dados e saber que caminho trilhar. Vou fazer um acordo, não vou, etc., né? Mas aí vem o contra, se você não propicia a informação por acesso democrático, se você não faz com que a informação chegue a todos da população, de fato, quem vai poder se utilizar das análises jurimétricas que utilizam inteligência artificial serão poucas pessoas, as pessoas que têm maior dinheiro, né, maior potencial financeiro para financiar esse tipo de projeto. E aí, de fato, fica muito complicado, porque as partes hipossuficientes, em geral, não vão poder ter acesso a esse tipo de sistema. Então, isso pode vir a ser um problema, desde que não se limite e desde que não se proporcione o acesso à informação, a essas informações processuais. Bom, vimos, então, algumas possibilidades de inteligência artificial aplicada ao direito. Vamos agora conhecer um pouco, fazer um estudo de caso, conhecer um pouco sobre este projeto que eu venho falando aqui, que participei como pesquisadora durante as aulas, que tem o nome de Projeto Vitor. Bom, a primeira questão é, por que Projeto Vitor? O nome Projeto Vitor, para esse projeto de aplicação de aprendizado de máquina e de inteligência artificial, as repercussões gerais que chegam no Supremo Tribunal Federal, é uma homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal. O ministro Vitor Nunes Leal foi um ministro que marcou a história do Supremo Tribunal Federal por inúmeros motivos. Primeiro, ele foi perseguido durante a ditadura militar no Brasil. Ele escreveu um dos livros mais importantes para nós do direito e até como cidadãos brasileiros, que se chama Coronelismo, Enxada e Voto, que eu recomendo a leitura. E, por fim, ele marcou a história do direito brasileiro porque ele foi o criador das súmulas, não as vinculantes ainda, mas das súmulas, representando, então, uma tentativa do judiciário de compilar numa frase, numa ementa, né, num dispositivo, toda a jurisprudência, tudo o que se queria dizer sobre determinado assunto. Então, ele foi o responsável pela criação das súmulas, que foi essa tentativa de uniformizar em um preceito apenas, o preceito da súmula, toda uma jurisprudência sobre determinado assunto. Ou seja, ele é um ministro que merece todas as nossas homenagens. E vocês vão ver que por ele ter criado a súmula, essa criação tem tudo a ver
com a intenção do Projeto Vitor, daí também o nome Vitor. Bom, o Projeto Vitor, ele é uma parceria entre a Universidade de Brasília, a UNB, envolvendo vários cursos, como, por exemplo, Engenharia de Software, Ciência de Dados, Tecnologia da Informação e o curso de Direito. E é aí que eu entro com o Supremo Tribunal Federal. Então, a Universidade de Brasília, a convite, na época da gestão da ministra Carmen Lúcia, então foi uma iniciativa presente e concretizada e começada, né, pela ministra Carmen Lúcia, na gestão da ministra Carmen Lúcia em 2018. A ministra Carmen Lúcia, então, ela propõe essa parceria entre universidade e Supremo. A universidade entrando aí com a pesquisa, com o desenvolvimento da tecnologia, nos cursos, né, multidisciplinares, envolvendo aí direito, alunos do direito, no caso eu, como comentei com vocês, sou formada em direito, mas participei do Projeto Vitor pela área do direito, muito na ideia do que a gente comentou nessa aula do autor Joshua Walker, que eu trago aqui para vocês como fundamental para a gente entender as aplicações de inteligência artificial ao direito, assim como o autor Richard Susskind, que também está na nossa lista de bibliografia, que é um autor fundamental para para entender essas aplicações, que vão nos dizer, ambos os autores, que nós precisamos ser co-criadores da inteligência artificial aplicada ao direito. E nesse sentido, eu, enquanto pesquisadora, junto aos demais colegas de outros cursos e também do direito, como foi o curso de Engenharia de Software, nos unimos ao Supremo Tribunal Federal para criar esse projeto de desenvolvimento de inteligência artificial aqui para o nosso Supremo Tribunal Federal, sob iniciativa e comando da ministra Carmen Lúcia. Ok, professora, mas qual era o grande objetivo deste que foi denominado Projeto Vitor? A primeira fase do desenvolvimento do Projeto Vitor, então vejam aqui bastidores do Projeto Vitor. Olha que interessante, eu, Tainá, professora Tainá, vindo do Espírito Santo, nunca tinha, mesmo sendo advogada, pisado no Supremo Tribunal Federal. E hoje estou aqui dando aula na TV Justiça e participei de um projeto de desenvolvimento de inteligência artificial em que eu tinha que ir como participante do direito toda semana, vir aqui ao Supremo Tribunal Federal para conversar com todas as pessoas que participam desse processo de julgamento do controle de constitucionalidade difuso dos recursos extraordinários que chegam ao Supremo Tribunal Federal, para entender como funciona o julgamento e o reconhecimento das repercussões gerais que estão ali presentes ou não nos recursos extraordinários, para a gente conseguir reproduzir isso em termos computacionais, por meio de inteligência artificial. Qual era, então, Tainá, o seu papel enquanto estudante de direito, né? Eu no doutorado, estudante de direito, qual era o seu papel no projeto, nessa primeira fase do Projeto Vitor? A primeira fase, então, foi compreender, diariamente a gente estava aqui, semanalmente a gente estava aqui, para compreender aqui no Supremo Tribunal Federal como funciona o julgamento dos recursos extraordinários. E a primeira demanda do Supremo Tribunal Federal foi nos dizer que, na análise dos recursos extraordinários e da compreensão se aquele processo tem ou não repercussão geral reconhecida, é necessário identificar algumas peças principais do processo. Então, a primeira fase do projeto foi estruturar a base de dados de repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal e criar um separador de peças, para que quando o processo chegar, assim que o processo chega no Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário, a gente consiga realizar a separação das 5 principais peças que são analisadas pelos servidores do Supremo Tribunal Federal. Que 5 peças são essas? Acórdão, sentença, despacho de admissibilidade, agravo em recurso extraordinário, o próprio recurso extraordinário e as outras peças eram classificadas como outras.
Então, a primeira fase deste projeto foi criar um separador de peças. Lembra que eu comentei com vocês que uma das aplicações de inteligência artificial ao direito é para classificar peças processuais? Pois então, foi isso que a gente fez. E qual era o meu papel enquanto pesquisadora do direito nessa fase? Era rotular os dados, era desenvolver, ajudar no desenvolvimento do que eu posso chamar, do que a gente pode chamar de aprendizagem de máquina supervisionada, ou seja, quando esses dados que são colocados como inputs são rotulados pelo ser humano, no caso especialista que era eu e mais os meus colegas do direito que rotulávamos, dizíamos, olha, isso aqui é um acórdão, isso aqui é uma sentença, rotulávamos, dávamos as respostas para o algoritmo. E aí ele criou esse separador de peças, que foi essa primeira fase do Projeto Vitor. Como? Como foi criado? Utilizando aí a aprendizagem supervisionada, processamento de linguagem natural, por meio da realização de análise sintática e semântica das palavras que são mais relevantes em cada peça processual. E aí, pessoal, conclusão que a gente tira nessa primeira fase, que o direito, ele também pode ser uma atividade classificatória. Por quê? Por mais que a gente não perceba, quando nós que nos formamos em direito, quando a gente pega uma peça, por exemplo, uma sentença ou um processo qualquer, a gente sabe direitinho, a gente não sabe dizer por quê, mas a gente sabe direitinho identificar o que é uma sentença, o que é uma petição inicial, a gente não confunde as peças. E a gente faz isso de forma automática, né, como uma atividade mesmo classificatória. Então, o direito tem essa coisa também, faz parte do direito, enquanto linguagem, a gente classificar, ainda que sem saber, sem perceber. A segunda fase do Projeto Vitor foi indicar os 27 temas de repercussão geral mais frequentes para que a inteligência artificial identificasse nos recursos extraordinários que chegam ao Supremo Tribunal Federal se está ou não presente a repercussão geral naqueles recursos extraordinários. Vocês já devem ter aprendido, inclusive aqui no Saber Direito, nas aulas sobre controle de constitucionalidade difuso, que um dos requisitos do recurso extraordinário é ter repercussão geral. Então, a segunda fase do Projeto Vitor consistia em, dentre esses 27 temas mais frequentes, quando chega um recurso extraordinário no Supremo, identificar se está ou não presente um desses 27 temas mais frequentes. E aí, pessoal, alguns podem dizer, quem entende um pouquinho mais sobre recurso extraordinário, sobre repercussão geral, pode chegar para mim e falar, professora, mas existem mais de 1000 temas de repercussão geral hoje, atualmente no Supremo Tribunal Federal. Vocês escolheram só 27 temas mais frequentes? Isso adianta alguma coisa? E a resposta é sim. Por quê? Porque esses 27 temas mais frequentes são responsáveis por mais de 80% dos processos que chegam atualmente no Supremo Tribunal Federal. Então, vejam como que o direito também é uma atividade muito repetitiva. As questões que mais aparecem, embora haja mais de 1000 temas de repercussão geral reconhecidos hoje pelo Supremo Tribunal Federal, somente 27 temas são responsáveis por 80% ou mais de processos que chegam no Supremo e que abarrotam o Supremo. Bom, o Vitor, em resumo, ele não faz a decisão autonomamente sobre se está ou não presente a repercussão geral. Sempre será fundamental a revisão humana. Então, o Vitor não faz atualmente, nem se propõe a fazer a decisão sobre a existência ou não de repercussão geral. Ele vai apontar, indicar aquele tema que o algoritmo entende que esteja presente naquele recurso extraordinário. Mas a decisão final é sempre do ministro. Uma outra questão que a gente tem que entender é a seguinte, que você aí de casa pode estar se perguntando, professora, por que nós brasileiros fomos pioneiros
em desenvolver uma tecnologia de inteligência artificial para uma corte constitucional. Nós podemos bradar e dizer que somos a primeira corte constitucional no mundo a desenvolver uma tecnologia de inteligência artificial aplicada ao controle de constitucionalidade. Alguém tem algum palpite? Nós só conseguimos desenvolver e sermos pioneiros porque temos aí um sistema judiciário abarrotado. Porque existe aquela célebre frase, justiça tardia não é justiça. Então, se você aí de casa digitar, no Google, existe um relatório que anualmente é produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, que se chama Relatório Justiça em Números. Ele dá para a gente um panorama anual do ano anterior, então, o de 2021, ele dá um panorama sobre o ano de 2020, de como foram os julgamentos. Inclusive, ele traz um conceito chamado giro de acervo. E por meio desse conceito, ele supõe o seguinte: se não entrasse mais nenhum processo na justiça brasileira, quanto tempo, em média, um juiz levaria para julgar os processos que ele tem hoje? A média atual do último relatório fica em mais ou menos um pouco mais de 2 anos. Ou seja, o nosso sistema é totalmente abarrotado. Se não entrasse mais nenhum processo, no mínimo, a maioria dos juízes, em média, levaria mais de 2 anos para julgar todos os processos que ele tem atualmente. E esse monte de dados que a gente tem, dados processuais, dados presentes nos processos, eu costumo brincar nas minhas aulas, eu já falei para vocês que eu gosto muito de Caetano Veloso, e ele tem uma música em que ele fala num trecho, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Esse trecho eu uso para brincar e dizer que o nosso sistema jurídico, ele tem uma dor imensa, uma dor que é a dor do acesso à justiça, da ineficiência, do abarrotamento de processos. Essa dor, no entanto, ela é um prato cheio, ela é a delícia, é um prato cheio para a produção da inteligência artificial no Brasil de forma pioneira, principalmente aplicada ao Poder Judiciário brasileiro. Porque por meio desse monte de dados a gente tem matéria-prima para desenvolver inteligência artificial e atribuir um pouco mais de eficiência ao nosso sistema judiciário. Bom, mas então a gente entendeu, né, que a inteligência artificial ela foi aplicada de forma pioneira e ela deve ser estimulada aqui no Brasil no direito, porque a gente tem muitos dados processuais que são matéria-prima para a produção de inteligência artificial. Mas quais os desafios, professora, do desenvolvimento ali do projeto Vitor? Um desafio que pode ser citado é a manutenção contínua para atingir todas as repercussões gerais. Bom, quando a gente produziu o projeto Vitor, quando a gente iniciou a produção, o Supremo nos apontou quais os 27 temas mais frequentes. Inclusive, na nossa bibliografia, temos aí também um artigo meu, em conjunto com o professor Mamed, que era um dos coordenadores do projeto, que diz ali quais são esses 27 temas mais frequentes. Porém, é um desafio o fato de que deve haver uma manutenção contínua. Afinal de contas, esses temas mais frequentes, eles vão mudando sempre com a sociedade em evolução. O direito é linguagem, a gente sabe disso. É linguagem corporal, é linguagem textual, é comunicação. Então, a linguagem muda constantemente, por isso esse também é um desafio para a concretização da inteligência artificial ao direito. E quais foram os objetivos alcançados com o projeto Vitor? Primeiro, redução do tempo de realização do trabalho do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos recursos extraordinários, promovendo assim eficiência e, indiretamente, acesso à justiça. Investimentos em pesquisa em universidade pública. Por que é tão importante? Mesmo que você não faça parte, não seja estudante de uma universidade pública, os investimentos em pesquisas de universidade pública são fundamentais. Por quê, professora? Vocês também tiveram, com certeza, aula de direito tributário aqui no Saber Direito. E a gente paga vários tributos que vão, alguns deles, parte para financiar essas pesquisas em universidade pública.
é a forma que a universidade pública e a ciência têm de devolver os impostos e tributos que a gente paga. Então, o investimento em universidade pública é fundamental. A gente tem visto isso aí com os avanços da ciência e desenvolvimento de vacinas para a Covid-19 e vê isso também aqui no caso do Projeto Vitor, em que, por decisão da ministra Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal investiu no desenvolvimento de tecnologia genuinamente brasileira ao Brasil e à nossa Corte Superior. E, além disso, nós também tivemos um retorno à sociedade, porque o Supremo Tribunal Federal utilizou parte aí dos recursos para a construção e criação de um laboratório de desenvolvimento de inteligência artificial na Universidade de Brasília. Então, a Universidade de Brasília, atualmente, ela tem, com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, um laboratório de desenvolvimento de inteligência artificial genuinamente brasileira. Além disso, um outro resultado foi a concretização e estruturação de dados sobre as repercussões gerais dos recursos extraordinários do Supremo Tribunal Federal e a melhoria no processo de controle de constitucionalidade difuso. A razoável duração do processo, o aumento da velocidade nas tramitações, a eficiência, o desenvolvimento de tecnologia genuinamente brasileira, muito naquilo que Cédric Villani, como eu falei, matemático francês, colocou para nós, para que a gente também, assim como a França, não se torne uma cybercolônia. Por fim, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui alguns fatores que indicam para a gente que a nossa justiça brasileira ela tem investido muito na aplicação de inteligência artificial ao judiciário. Algumas provas disso são a Resolução 331, colocada pelo nosso Conselho Nacional de Justiça, que traz aí o sistema DataJude, que, como o próprio nome diz, tenta organizar os dados do Poder Judiciário. Há uma mudança de cultura, como eu comentei com vocês, tanto por parte do Judiciário, que tem feito ações para o desenvolvimento de tecnologias internas dentro dos tribunais, assim como também de empresas e escritórios de advocacia que têm se utilizado de inteligência artificial aplicada ao direito. Então, há essa mudança para o profissional 4 ou 5.0. Existe também a criação de uma cartilha na gestão do ministro Luiz Fux da Justiça 4.0. Inclusive, no discurso de posse, o ministro Luiz Fux, ele deixou claro na sua posse que ele queria tornar a justiça brasileira essa justiça 4.0. Ou seja, investindo pesado na produção de tecnologia tipicamente brasileira, incluindo-se aí a inteligência artificial. A palavra, então, é disrupção. Alguns acham brega utilizar, porque vem do inglês, como eu falei, mas disrupção é desfazer com o que está por aí, com o que está posto e criar novas questões, novos modos de se reinventar, né? Criar realmente novos modos de profissionais, de atuação profissional, de atuação no nosso Poder Judiciário. Uma outra questão que indica que a nossa justiça brasileira está investindo pesado em novas tecnologias, no desenvolvimento de novas tecnologias, é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Vocês podem conferir o site da AB2L digitando no Google. E lá no site da AB2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, vocês vão perceber que existe ali um campo chamado Radar AB2L. Cliquem lá no Radar AB2L e vocês vão ver um radar. E nesse radar vocês vão ver que existem mais de 200 Lawtechs e Legaltechs, startups que tentam desenvolver algum tipo de tecnologia para o direito, seja na área de disputas online, seja na área de jurimetria, seja na área de inteligência artificial, enfim, geralmente utilizando dados para tomar decisões mais precisas. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é a ABJ, a Associação Brasileira de Jurimetria, que também, se vocês consultarem o site dessa associação, que é sem fins lucrativos,
ela traz lá diversos estudos jurimétricos que são feitos hoje utilizando a inteligência artificial. Então, pessoal, a nossa justiça brasileira ela tem investido muito no desenvolvimento de novas tecnologias, tanto por parte do Poder Judiciário, e nisso eu também recomendo vocês a consultarem o site da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em que eles produziram, a FGV recentemente produziu um relatório que indica que 47 tribunais do Brasil já desenvolvem atualmente algum tipo de tecnologia de inteligência artificial. Vejam só, como isso também é uma prova de que o nosso Brasil está aí tentando se adaptar a essas novas tecnologias. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, do nosso módulo de Direito Digital, em que nós vimos os seguintes tópicos: redes, poder e governança na internet, do que se trata a internet, como ela surgiu, como ela pode ser, de forma mais eficaz, governada. É uma governança multissetorial, sem dúvidas. Vimos também a questão da privacidade no século XXI, como ela vem sendo paulatinamente relativizada por meio da hipervigilância para obtenção de dados e utilização nesse mercado de dados, nesses novos modelos de negócios que surgem, desses aplicativos que nos fornecem aí questões atrativas para, em troca, capturarem os nossos dados e modularem os nossos comportamentos. Vimos também que não é a LGPD a única legislação de proteção de dados pessoais no país. Há todo um histórico de proteção de dados no Brasil. Nós temos legislações como o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, a Lei de Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação, que são legislações que trazem para nós a proteção dos dados pessoais antes mesmo, ou que vão falar algo sobre os dados pessoais antes mesmo da LGPD. Mas também vimos que, embora não seja a única, a LGPD é a mais importante legislação que protege dados pessoais. E que dados pessoais não são todos os dados, mas são aqueles dados que nos tornam identificados ou identificáveis, que de alguma maneira nos tornam, nos identificam. Esses são os dados protegidos pela LGPD. Na aula em que também vimos os principais princípios, como é o princípio da finalidade, que devem ser declaradas as finalidades para as quais se destina a captura dos dados pessoais. Na penúltima aula, vimos o conceito de inteligência artificial, como a inteligência artificial ela surge na década de 1950, mas vai evoluindo e às vezes sofre inclusive invernos, períodos de pouca produção e depois de maior desenvolvimento ali nos anos de 2010, a partir do contexto dessa sociedade da informação, do maior valor dos dados, da maior capacidade de captura e armazenamento, que são matéria-prima para as tecnologias utilizadas hoje de aprendizado de máquina. Por exemplo, as mais utilizadas utilizam como matéria-prima os dados. Vimos também algumas consequências éticas do uso da inteligência artificial, como são, por exemplo, os vieses discriminatórios que podem ser reforçados pela inteligência artificial, a opacidade algorítmica. Vimos também o desafio ético da responsabilidade civil, como fica a responsabilidade civil desses sistemas autônomos criados por inteligência artificial, como é o caso do carro autônomo. A questão da hipervigilância e dos sistemas de segurança por reconhecimento facial, que hoje não são recomendados. Vimos também os efeitos filtro bolha e câmaras de eco. E, por fim, vimos as aplicações de inteligência artificial ao direito. Vimos que existem várias formas de você, que está aí nos assistindo, adequar essas novas tecnologias ao seu cotidiano, que são fundamentais, principalmente num sistema como é o brasileiro, abarrotado, cheio de processos e de dados prontos para serem explorados por meio de inteligência artificial.
Porém, precisamos, como eu afirmei, ter muito cuidado para limitar de forma responsável essas aplicações e conseguirmos então tirar o melhor proveito, principalmente em especial, guiando a aplicação de inteligência artificial de forma humanocêntrica, ou seja, colocando o ser humano em primeiro lugar, como fim ao qual se destina e não como meio, como fim ao qual se destinam as produções e os resultados da inteligência artificial. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Essas aulas, eu lembro, ficarão disponíveis, se você perdeu alguma dessas aulas que eu falei aqui, ficarão disponíveis no YouTube por tempo indeterminado para que vocês possam pausar, voltar. E eu também agradeço ao convite da TV Justiça. Me coloco aqui à disposição de vocês nas minhas redes sociais, em todos os canais possíveis, para tirar dúvidas eventuais que surgirem. Eu adoro conversar sobre esse tema e espero que você também tenha gostado do nosso bate-papo ao longo dessas 5 aulas. Agora vamos para o nosso quiz. Primeira questão, sobre o projeto Vitor que nós comentamos na aula de hoje. A. Aplica inteligência artificial para todo o judiciário? B. Usa tecnologia para a separação de peças e reconhecimento de 27 temas de repercussão geral no controle de constitucionalidade difuso. C. É usado no controle de constitucionalidade concentrado. D. Foi desenvolvido por uma equipe interna de tecnologia da informação do Supremo Tribunal Federal. Qual será a resposta correta? Resposta correta, letra B. O projeto Vitor usa tecnologia para separação de peças e reconhecimento de 27 temas de repercussão geral no controle de constitucionalidade difuso. Ele não aplica inteligência artificial para todo o judiciário, mas apenas para o Supremo Tribunal Federal, por isso a resposta A está incorreta. A letra C diz que ele é usado no controle de constitucionalidade concentrado, quando nós vimos que ele é utilizado no controle de constitucionalidade difuso. E a letra D diz que ele foi desenvolvido por uma equipe interna de tecnologia da informação do Supremo, quando nós vimos que ele foi uma parceria entre a Universidade de Brasília e o Supremo Tribunal Federal. Vamos para a questão 2? A resolução número 332 do Conselho Nacional de Justiça proíbe totalmente o uso de inteligência artificial no direito penal? Letra B. Inspira-se nas diretrizes da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, a CEPEG? Letra C. Proíbe a jurimetria? Letra D. Disciplina a questão da justiça 100% digital. Vamos ver qual é a resposta correta? Ela inspira-se nas diretrizes da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, a CEPEG. Ela não proíbe totalmente o uso de inteligência no direito penal, de inteligência artificial no direito penal, mas apenas vai dizer para que o uso da inteligência artificial no direito penal não é recomendável, não deve ser estimulado, mas não proíbe totalmente. Letra C. Proíbe a jurimetria? Vimos que a resolução número 332 não proíbe a jurimetria. Ela simplesmente não fala nada, ou seja, provavelmente ela possibilita. O modelo francês é quem proíbe a jurimetria. Letra D. Disciplina a questão da justiça 100% digital? Não, a justiça 100% digital não é o objeto da resolução 332. A resolução 332, inspirada nas diretrizes da CEPEG, como diz a letra B, disciplina a aplicação ética de inteligência artificial ao Poder Judiciário brasileiro. Vamos para a questão 3? Sobre jurimetria. Letra A. Trata-se de usar Big Data e algoritmos para predizer decisões. Letra B. Não necessariamente utiliza algoritmos. Letra C. É proibida no Brasil. Letra D. Nenhuma das anteriores. Qual será a correta? Letra B. Não necessariamente utiliza algoritmos. Como eu comentei com vocês, a jurimetria é a análise estatística do direito
e potencializa-se pelo uso dos algoritmos e da inteligência artificial, mas não necessariamente utiliza a inteligência artificial, por isso a resposta correta é a letra B. Agora que nós testamos os nossos conhecimentos adquiridos nessa aula, eu queria finalizar agradecendo imensamente o convite, me colocando mais uma vez à disposição de vocês da TV Justiça e cidadãos brasileiros. Espero ter contribuído para a construção do conhecimento, em especial nessa área de Direito e Tecnologia, que é uma área tão instigante, tão interessante. É óbvio que aqui não se limitam, as discussões que a gente fez aqui durante todas essas aulas não se limitam apenas a esses tópicos. Direito digital é um mundo a ser explorado. Então eu fico à disposição de vocês da TV Justiça e de todos que estão assistindo e espero ter contribuído aí para que vocês peguem um gostinho sobre a matéria e compreendam um pouco mais sobre o assunto. Até a próxima! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.